Brasil investiu quase 140 bilhões de reais em segurança pública no ano passado. Os municípios aumentaram os gastos em mais de 30% nos últimos 5 anos. Como as despesas da área de segurança impactam o orçamento público? E como é possível medir a efetividade desse investimento? Nós vamos conversar sobre essas questões com o professor Arthur Trindade, que é da UNB, conselheiro do Fórum de Segurança Pública. Vamos começar a nossa conversa, professor, por favor. Muito obrigado por ter vindo. Nós queremos debater, então, esse orçamento da segurança pública. E eu começo com a seguinte questão. Quando nós falamos do orçamento da segurança pública, nós devemos falar de despesas, de investimentos ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. Porque no orçamento de segurança pública a gente tem gastos com pessoal, né, folha de pagamento, aposentadorias, e temos investimentos, né? Investimento em tecnologia, investimento em aquisição de armamento e outros equipamentos. Então, os dois. Mas há um equilíbrio entre essas duas despesas? Não há. Talvez esse seja um dos problemas que nós deveríamos atacar. Na maior parte dos estados, os gastos com pessoal e com aposentadorias praticamente consomem todo o orçamento de segurança pública, sobrando muito pouco para investimentos. Quando a gente fala de investimentos, a gente está falando, por exemplo, investimentos em tecnologia, né? Câmaras, sistemas de vídeo monitoramento, sistemas de reconhecimento facial, estamos falando de aquisição de viaturas, estamos falando em aquisição de armamento, coletes, e estamos falando também em investimentos na área de inteligência, que se fala tanto que é necessário enfatizar as operações de inteligência. Ora, inteligência precisa de equipamentos, precisa de tecnologia. Isso são os investimentos. Na maior parte dos estados, os gastos em segurança, né, saúde e folha, superam em muitos investimentos. Quase não sobra dinheiro para isso. Eu queria trazer uns dados aqui que estão... os dados que nós vamos mostrar aqui são do último anuário, né, da segurança pública, que foi feito pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, e uns dados sobre a relação entre os gastos com segurança pública e outras áreas de governo, outras áreas importantes. Aqui são apenas alguns exemplos. No anuário nós temos esses dados de todos os estados, mas nós fizemos aqui. No Ceará, se gasta 12,4% do orçamento com segurança pública, 16% com saúde, 17% com educação. Vamos descendo, chegamos, por exemplo, em São Paulo com 4,8% em segurança pública, 17,6% em educação, saúde 10,1%. E aqui temos uma amostra, então, de estados do Nordeste, do Sudeste, do Norte. Vemos que Rondônia tem 12,4% de segurança pública, assim como o Ceará. Para analisarmos esses números, a primeira questão que eu gostaria de fazer para o senhor: a segurança pública concorre com os outros gastos de governo, no sentido de que muitas vezes a população imagina que é melhor eu gastar em saúde, em educação, do que em segurança pública. Eu estou gastando muito com segurança pública. Ou nós não devemos ver assim? Não há uma concorrência dos gastos de segurança pública com os outros? Bom, na prática, hoje, há uma concorrência, né? A área as três áreas, saúde, educação e segurança, são as áreas que mais puxam os gastos estaduais. Na prática, hoje, há uma competição entre as categorias, entre os grupos, para aumentar seu próprio orçamento. Então, a área de educação compete com saúde e compete com a área de segurança. É o que acontece hoje. Mas não precisava ser assim, né? Porque há muitos gastos em segurança que, na verdade, complementam os gastos, por exemplo, com a educação. Quando a gente está falando, por exemplo, em segurança na escola, a gente está falando na área de segurança ou na área de educação, né? Essa despesa entra como gasto de segurança. Dependendo do que se trata. Se a gente estiver falando da criação ou ampliação, por exemplo, de um batalhão escolar, isso aí entra como gastos de segurança. Mas se a gente estiver falando sobre aquisição de equipamento e contratação, por exemplo, de empresas de segurança na escola, entra como gasto de educação. Pode haver uma situação em que estados consideram essas despesas em rubricas diferentes? Sim. Determinado estado pode considerar tudo educação, outro pode considerar tudo segurança? Esse é um problema no orçamento brasileiro. Algumas despesas são consideradas como despesas de educação num estado
e noutras eles são considerados, às vezes, como despesa de saúde, por exemplo. Um exemplo fácil. Alguns estados mantêm unidades de saúde dedicadas às polícias, policlínicas militares, por exemplo. E, dependendo do estado, esse gasto com policlínica militar pode entrar na rubrica de segurança ou na rubrica de saúde. Não há uniformidade. Isso pode gerar um desequilíbrio de análise? Sim. Quando eu analiso apenas os números sem levar em conta isso, eu posso estar fazendo uma análise enviesada? Pode, e acontece com frequência. Uma das medidas importantes a serem tomadas, provavelmente você vai querer conversar sobre estatísticas criminais, que também não coincidem, mas fala-se muito pouco sobre as rubricas orçamentárias e como elas também não coincidem. Você tem toda a razão. Os números parecem claros, mas se a gente abrir os números, a gente vai descobrir que há diferentes classificações, né? Formas diferentes de classificar o mesmo tipo de gasto. E aí, em relação a esses números, há uma outra questão que me chama a atenção, repetindo, né, que esses dados são do Anuário de Segurança Pública. São Paulo, por exemplo, gasta 4,8% do seu orçamento com segurança pública. Vemos Rondônia gastando 12,4%. Entretanto, os índices de violência e de insegurança em Rondônia são muito maiores do que em São Paulo. Ou seja, não há uma relação direta entre o percentual investido em segurança e criminalidade. Não há. Por que não haveria essa relação? Não há uma relação direta entre o percentual de gastos, o quanto se gasta com segurança e as taxas criminais, e tampouco há uma relação direta entre o tamanho do efetivo das polícias e as taxas criminais, né? Por quê? Bom, primeiro, porque depende, né, da dinâmica do crime, né? A gente pode pensar num estado onde, como está acontecendo no Brasil hoje, principalmente nos estados da região norte, você falou de Rondônia, onde há uma situação de conflitos, de guerra entre diferentes facções, né, criminosas, né? Então, ali, por mais que se aumente os gastos, né, esse conflito nessas facções vão puxar os números de criminalidade, principalmente as taxas de homicídio, para cima, né? No mundo todo não há essa relação direta. Primeiro, a gente está falando, então, que as dinâmicas criminais, elas não necessariamente, né, são impactadas por isso. Bom, um outro aspecto a considerar é entender a qualidade desse gasto, né? Há estados que a maior parte dos gastos, como eu já disse, são gastos em pessoal, tá? Salários e aposentadorias. E há estados onde esse gasto de pessoal também é muito desequilibrado, onde se gasta mais com aposentadorias e pensões do que com o pessoal. Então, só olhando os números assim friamente, não dá para entender. Mas o fato é, as dinâmicas criminais não necessariamente, né, são impactadas por esses gastos no curto prazo, no médio e longo prazo, provavelmente. E que a qualidade do gasto é importante. Correto. Nós percebemos também, vamos passar para uma outra arte agora, com esses dados do anuário, que há um crescimento muito grande do investimento dos municípios em segurança pública. Vamos analisar aqui, né? Nós tivemos em 2023 110 bilhões de investimento de estados, né, e o DF, Unidade da Federação, 16,5 bilhões da União e 11 bilhões dos municípios. Vemos aqui que os municípios, em valores absolutos, gastam muito menos. Mas quando analisamos o crescimento de 2019 até 2023, que é o que o anuário traz, nós percebemos que o investimento dos municípios aumentou em 32%. O investimento da União aumentou em 16,6% e o investimento dos estados aumentou em 12,2%. Para analisarmos esses números, eu queria começar com a seguinte questão. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo as diferenças de competências de cada um desses entes em relação à segurança pública, para depois analisarmos os números. Ok. Bom, a maior parte dos gastos e a maior parte do trabalho em segurança pública está a cargo dos governadores de estado, dos estados, né? São os governadores, são os estados que mantêm e financiam suas polícias militares e civis, sua perícia, né,
Então, Defesa Civil entra nisso também, Defesa nessa Civil, rubrica segurança? bombeiros, toda essa área, né, que a gente chama de segurança, ela está a cargo dos estados, né? O governo federal, ele financia duas polícias, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal, mas são polícias pequenas, né? A Polícia Federal tem cerca de 13 mil policiais, homens, mulheres, enfim, né? Peritos, agentes, e a Polícia Rodoviária Federal tem um efetivo ainda menor, menos de 10 mil. Enfim, então o gasto do governo federal, basicamente, ele se concentra no repasse de recursos aos estados. Já os gastos municipais, eles dizem respeito principalmente ao financiamento, ao custeio das guardas municipais. E aí esse número, esse crescimento de 30%, ele pode ser explicado pelo crescimento do número de guardas municipais no Brasil. E esse crescimento tem sido relevante? É muito grande. No começo dos anos 2000, final dos anos 90, a gente tinha cerca de 120 municípios com guardas municipais. Dos 5.500? Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. O crescimento é bem grande. Bom, aí a gente tem vários tipos de guardas municipais. Guardas municipais grandes, né? Municípios com guardas grandes, onde as guardas municipais exercem papel de controle de criminalidade, meio que concorrendo com as polícias militares, né? Tem municípios onde as guardas municipais basicamente se concentram na proteção e guarda dos prédios públicos, né? Enfim, tem que deveria ser a função própria da Guarda Municipal. Originalmente era essa a função, né? Mas hoje essa função está sendo ampliada. E é uma terceira função que eu acho talvez a mais importante de todas das guardas municipais, que é a função de manutenção da ordem pública. A gente está falando dos parques, das praças, do trânsito, né, do sistema de transporte. É um tipo de atuação que dificilmente é realizado pelas polícias militares, que estão concentradas no controle, no combate ao crime, né? O cuidado, a proteção dos prédios públicos pode perfeitamente ser substituído, por exemplo, pela contratação de empresas de vigilância, como acontece. Agora, a manutenção da ordem, porque a manutenção da ordem implica num aspecto pouco pensado, a capacidade de fiscalizar e multar, né? Então não pode ser qualquer um que vai fazer isso, né? Isso compete às guardas municipais, né? Esse papel ainda não está bem claro, né, no Brasil, em boa parte dos municípios. Mas voltando, o crescimento dos gastos municipais, ele é função do aumento gigantesco do número de guardas municipais. Mas esse gráfico que você mostra, ele traz uma informação também muito importante. Se a gente olhar a distribuição dos gastos, né, entre municípios, estados e União, a gente vai notar que basicamente essa distribuição não se alterou nos últimos 20 anos, né? Os municípios arcam com cerca de 90% do total de gastos, um pouco menos, 88%, 89%, e o restante, os 10%, 11% restantes, estão divididos entre União e municípios. Os estados, então, respondem para... Os estados arcam com 90% dos gastos, e os outros 10% de gastos são distribuídos entre municípios e a União. Ou seja, o Estado continua sendo, né, o principal ente, né, encarregado de segurança pública. O que é um problema também, que a gente sabe que a gente precisa da participação da União, né, e a gente pode comentar depois que tipo de participação é essa, e da participação dos estados, que eu estou falando, tem as guardas municipais e sua função de fiscalização da ordem pública. Mas apesar dos aspectos positivos, né, dessa criação de guardas que o senhor apontou, não estaria havendo, nesse sentido, uma transferência de responsabilidade ou uma pressão dos estados para os municípios, para que os municípios aumentem esses gastos? Quer dizer, quanto maior uma guarda municipal, menos policiais
da Polícia Militar eu preciso naquele município, e aí o Estado consegue deslocar aquele contingente para outro local? Essa pressão ela não existe até da própria população do município? Sim, existe a pressão, mas eu diria que a pressão não é do Estado, não é das polícias militares nem das polícias. Ao contrário, há uma competição, né, eu diria, entre polícias militares e guardas municipais, em alguns casos, né? Porque há uma sobreposição de funções, né? Agora, de fato, há uma pressão muito grande da população, do eleitorado sobre o tema. Esse ano vamos ter eleições municipais. A gente já sabe, as pesquisas de opinião mostram que o tema segurança pública é um tema central no debate, né? Provavelmente, as candidaturas, os candidatos, as candidatas vão sugerir contratação de mais guardas municipais. Porque não adianta para o candidato dizer, né, no debate, olha, isso não é comigo, isso é com o governador. Ele tem que apontar uma solução, e a solução que ele pode apontar é criar a guarda municipal. Exatamente. Então, a grande moeda é: eu vou contratar guarda, vou dobrar o número de guardas, vou não só contratar mais guardas, mas vou armar melhor as minhas guardas. Então, é outro debate, que eu estou acompanhando o debate eleitoral em alguns municípios. Também tem esse debate, né? A guarda já é grande, mas não, agora a nossa guarda vai portar fuzil, né? Enfim, é esse foco. O curioso é que em alguns lugares, sim, alguns municípios, sim, precisam de guardas municipais, como eu disse, para manutenção da ordem. Em alguns municípios, o efetivo de polícia militar, de fato, é reduzido, e isso vai ajudar. Mas uma fórmula que tem sido muito aplicada em municípios para suprir sua necessidade de aumento de policiamento ostensivo, polícia militar, os municípios eles pagam, né, o programa de hora extra das polícias militares. As polícias militares estaduais hoje, quase todas elas têm um programa de hora extra remunerada. É um banco de horas que o policial pode fazer na sua folga, né, e ele é remunerado. É uma boa ideia, porque isso inibe o famoso bico que existia antigamente. O policial, para complementar a sua renda, ele ia fazer um bico. Hoje não. Digamos, ele faz o bico para a própria polícia. É uma boa ideia, né? Então, alguns municípios optam por, em vez de contratar mais guardas para fazer a função de policiamento ostensivo, eles pagam essa hora extra. Me parece uma boa ideia, se a ideia for só aumentar o número de policiais nas ruas. Mas se nós formos pensar do ponto de vista orçamentário, o município é aquele ente da federação que tem menos capacidade de arrecadação. Sim. Inclusive menos capacidade de aumentar a arrecadação. Essa pressão que vem da sociedade, que muitas vezes leva o administrador a fazer investimentos além da capacidade, ela não pode impactar muito mais o orçamento dos municípios do que impacta, por exemplo, do Estado e da União? Muito mais. E aí eu volto. Veja, é importante ter guardas municipais? É muito importante ter guardas municipais. Como também é muito importante estabelecer melhor a competência dos municípios na área de segurança pública. Isso é um grande tema. Mas a expansão, o aumento mal planejado do número de guardas municipais tem um impacto enorme no município. Porque esse aumento de número de guardas vai impactar o quê? Lá na frente, em aposentadorias, em pensões, etc. Por isso que eu volto. Não me parece razoável o município contratar guardas municipais, né, incorporar na sua folha de pagamento, de pensões, etc., guardas para tomar conta dos prédios públicos. Ele pode contratar uma firma de vigilância. Sim. Como também não me parece razoável você contratar mais guardas municipais para exercer a função que é exercida principalmente, fundamentalmente, pela Polícia Militar. É mais barato contratar hora extra. Impacta menos no orçamento municipal. Mas, claro, a gente está falando aqui, no calor da discussão, no calor da eleição, né, a mensagem que transmite melhor a ideia de que a segurança será prioridade no município é a mensagem de que vamos contratar mais guardas. Nem sempre é o melhor caminho. A partir de 2018, o Fundo Nacional de Segurança Pública ele foi turbinado com recursos de loterias. Na pesquisa do Fórum, a gente percebe que os repasses deste fundo para os municípios e estados são difíceis, até por falta de projetos. Sim. Como é que funciona hoje esses repasses e quais são as dificuldades que a União tem para repassar recursos de um fundo? Bom, os dados do anuário mostram o que a gente chama do empossamento, né?
primeiro, o grau de execução dos recursos do fundo é baixo, mas é também baixo em outras áreas, né? Em 2018, né, a lei foi alterada, a lei que rege, normatiza o fundo, com duas alterações importantes. A primeira, que você mencionou, é que agora o fundo, né, os recursos do fundo vêm das loterias federais, né? O que é uma boa notícia. Primeiro que dá uma estabilidade, né, no volume de recursos destinado ao fundo, né? A gente sabe que mais ou menos ano que vem vai ser mais ou menos o mesmo volume desse ano que foi do ano anterior. Ele não pode ser contingenciado, né? No atual momento, a gente está assistindo contingenciamento de uma série de recursos federais, o fundo não pode ser contingenciado. Então, isso é uma boa notícia. Mas há um segundo aspecto na lei que foi muito importante, que ele estabeleceu que um determinado percentual de recursos do fundo sejam repassados na modalidade fundo a fundo. Antes de 2018, os repasses eram feitos na modalidade convênio. O convênio é um instrumento muito mais complexo, né, que o Estado ou o município faz para obter esses recursos. Fundo a fundo não. Mandou, fundo não precisa de projeto, não precisa Precisa também. Mas é mais simplificado. É muito mais simplificado, né? Então, isso foi uma evolução. Mas a expectativa é que, olha, agora vai melhorar muito. Olhando a execução orçamentária, a gente descobre que não melhorou tanto assim. E aí o problema não está no governo federal, está na ponta, né? As secretarias estaduais de segurança pública, que principalmente são elas que elaboram projetos e recebem esses recursos, via de regra, elas são mal equipadas, mal mobiliadas com pessoal especializado na área de orçamento e de elaboração de projetos. Então, a capacidade dessa secretaria de elaborar projetos que parem de pé, né? Que tem início, meio e fim, tem metas, objetivos, indicadores, o que deve ser um projeto de política pública como a gente conhece. Elas têm dificuldade de elaborar projetos desse jeito. E também falta pessoal, né? Em alguns lugares, tem uma pessoa cuidando desses repasses fundo a fundo na Secretaria de Segurança Pública. Atualmente, o governo federal, através da Senasp e da Diretoria Geral do Fundo Nacional de Segurança Pública, estabeleceu uma dinâmica interessante. Pactuou com os estados, que os estados alocassem alguns servidores, pelo menos 5 servidores, para cuidar dos repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa iniciativa foi feita esse ano, a gente ainda não sabe se vai surtir efeito ou não, mas é uma tentativa, né? O diagnóstico é que esse empossamento diz muito mais respeito à baixa capacidade, né, de elaborar projetos e de gerenciar esses recursos no nível estadual e municipal do que no nível federal. Uma questão rápida para encerrarmos. Está se discutindo no Congresso, até por iniciativa do governo, uma reformulação da segurança pública e muitas pessoas defendem que os gastos de segurança pública sejam vinculados não, ou seja, haja um mínimo obrigatório, como é em saúde e educação. Saúde e educação, o Estado tem que gastar um mínimo obrigatório e educação também. O senhor é a favor dessa proposta? Eu sou a favor da gente disciplinar a quantidade de gastos e os percentuais. É muito provável que o mínimo que seja estabelecido, esse mínimo seja cumprido por todos os estados, né? Porque o que acontece na prática é que em praticamente todos os estados os gastos com segurança vêm aumentando, né? Agora, eu acho que seria interessante fazer um outro debate, que os gastos com segurança pública mais ou menos seguissem a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecesse, um mínimo, mas estabelecesse também percentuais máximos para gasto com pessoal, né? Eu volto. Não é razoável que um Estado, por maior que seja esse orçamento na área de segurança pública, gaste 90%, 95% com pessoal e gaste outros 5%, 10% com custeio e não sobre nada para investimento. Então, eu acho, é um bom debate,
mas eu não olharia muito para a dimensão do mínimo, mas eu olharia para a dimensão dos máximos, né? Qual é o máximo? Qual é o razoável de gastos com folha? O que é razoável de gastos com custeio? Eu acho que seria uma boa ideia. Muito obrigado, professor Arthur Trindade, que é professor do UNB, é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agradeço também a você que nos acompanhou, que estava aqui sintonizado na TV Senado. Você pode rever esse programa no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal do YouTube. Vá lá, se inscreva, curta o programa e garanta o acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.